Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 13 de junho de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Céu e o Inferno. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vou pedir para o nosso irmão Augusto fazer a prece e ele já faz a recapitulação e já faz a leitura do nosso material do Céu e Inferno, né, Augusto? Vamos orar? Vamos orar. Amado Mestre Jesus, como é bom estarmos reunidos em Teu nome. Como é bom, Mestre, o estudo que nos mostra, através dessas obras, os ensinamentos necessários para que a gente possa cada vez mais fazer as reformas que necessitamos. E estar reunido em Teu nome, sentir a Tua presença, nos fortalece a vontade, essa vontade firme de aqui nos encontrarmos para o estudo e também para exercitar esses ensinamentos que aqui aprendemos. O sentimento é de gratidão, Mestre, por esses ensinamentos. E te rogamos que Tu possa intuir a todos nós aqui para que possamos, cada vez mais, caminharmos para Ti. Que a Tua paz, que o Teu amor nos envolva e fique conosco hoje e sempre, que assim seja. E a gente começou semana passada o capítulo 9, intitulado Os Demônios. E estudamos o item 1 e o item 2, que é o tema que nós estudamos, começamos nos demônios, foi a origem da crença nos demônios. E no item 1, Kardec nos fala que a crença num poder superior é instintiva ao homem. Encontramos-la sob diferentes formas em todas as épocas do mundo. Se, no entanto, ainda hoje se discute sobre a natureza e os atributos desse poder, apesar do grau de cultura atingido pelo homem, quão mais imperfeita não deveriam ser as noções que eles tinham na infância da humanidade, ele nos diz. E no item 2, ele nos fala que, de fato, quanto mais se aproxima do estado da natureza, mais o homem se escraviza ao instinto, como acontece ainda hoje entre os povos bárbaros e selvagens. O que mais o preocupa, ou melhor, o que o preocupa exclusivamente é a satisfação das necessidades materiais, até porque não tem outra. E o único sentido que pode torná-lo acessível aos gozos puramente morais se desenvolve lentamente e gradualmente. A alma também, ele nos diz, tem também a sua infância, a sua adolescência e virilidade, como o corpo humano. E para alcançar a virilidade, quantas evoluções não tem ela de experimentar na humanidade? Por quantas existências não deve passar? E hoje a gente vai começar o item 3. Vamos lá, então. Item 3. Se nos reportarmos a estes últimos, então, vê-los preocupados exclusivamente com a satisfação das necessidades materiais, resumindo o bem e o mal neste mundo, a satisfação ou prejuízo dessas necessidades. Acreditam num poder extra-humano. Entretanto, como o prejuízo material é o que mais de perto os incomoda, atribuem-no a esse poder, do qual fazem, aliás, uma ideia muito vaga. Incapazes de conceber qualquer coisa fora do mundo visível e tangível, eles o imaginam e o identificam nos seres e coisas que o prejudicam. Os animais nocivos não passam para eles de representantes naturais e diretos desse poder. Pela mesma razão, veem nas coisas úteis a personificação do bem, o que explica o culto prestado a certas plantas, a certos animais e mesmo
a objetos inanimados. Mas o homem é geralmente mais sensível ao mal que ao bem. Este lhe parece natural, ao passo que o mal o afeta com mais intensidade. É por isso que nos cultos primitivos, as cerimônias em homenagem ao poder maléfico sempre foram mais numerosas, visto que o temor suplantava o reconhecimento. E a gente percebe que mesmo ainda hoje existe essa cultura, né? A gente percebe pessoas que cultuam animais. Olha, o gato protege disso. Olha, a planta, a espada de São Jorge quebra a energia negativa, né? A planta Santa Bárbara, tem aquela outra também, comigo ninguém pode, né? Gato preto é azar. E tem os próprios objetos, né? A pessoa tem que ter o objeto tal, para que proteja, para que isso, que aquilo outro, né? Então ele está aí dando uma entrada nas crendices que a gente vai construindo, né? Eu achei bem parecido com a gente ainda, bem Sim, hoje em dia. sim, é por isso que eu digo que está super atual, nós não. Mas não é aquilo que a gente aprende, Carlinha. Se a gente pegar o que acontece há 2000 anos atrás, os romances de Emmanuel, em particular a obra há 2000 anos, a gente vai ver que continua a mesma coisa. Nós, seres humanos, repetimos, a parte política é a mesma. Tu jura que tu está no mesmo lugar. A parte da vida social, de relação às festas, às roupas, os excessos, do mesmo jeito. As orgias, do mesmo jeito. Então a gente percebe que se passaram 2000 anos e a gente continua fazendo as mesmas coisas. É a validação de quem tem mais, de quem não Exatamente, a mesma coisa. Como a gente brinca, mudou? E é tão recente que hoje, por exemplo, é sexta-feira 13, né? Então todo mundo diz, olha, é sexta-feira 13, hein? Sim, Cuidado, quer dizer, ainda tem essas crendice, crendices. né? E mesmo no espiritismo, a gente não acredita no demônio? Não. Mas a gente substituiu o demônio por quem? O obsessor, né? E a gente tem que resolver isso dentro da gente, né? Tem que amadurecer essas ideias. Durante muito tempo, o homem não compreendeu senão o bem e o mal físicos. Só mais tarde, os sentimentos morais vieram marcar o progresso da inteligência humana, fazendo-lhe entrever na espiritualidade um poder extra-humano, fora do mundo visível e das coisas materiais. Tal progresso foi obra de algumas inteligências de escola, mas que não puderam exceder certos limites. A gente até tem capacidade se quisesse, né? Mas a gente se prende. Por exemplo, é mais fácil eu dizer que foi falta de sorte ou eu dizer que eu não me preparei? É mais fácil eu dizer que foram os espíritos ou dizer que eu sou incompetente realmente, que poderia ter me dedicado mais, entendeu? Então a gente está sempre justificando. Mas eu achei interessante que ele fala que o homem é geralmente mais sensível ao mal que ao bem. E como que isso é verdade, né? A gente está aqui, a gente acorda, respira, enxerga, vê a natureza, todo esse bem. Mas aí acontece alguma coisa, Pronto. tá vendo como eu não tenho sorte. Então assim, a gente despreza toda a parte boa e foca realmente só no mal. E aí a nossa mente é incapaz, às vezes, de imaginar, ir além disso, porque somos limitados. E a gente fala também da influência, né? A gente recebe a influência do bem, Sim, mas somos mais propensos a receber que influência? do mal. Mas e quantas coisas a gente, vamos dizer assim, como falam os nossos irmãos, quantos livramentos nós temos diariamente e a gente nem se dá conta, né? Segue, sorte. Mas se vem eu sabia, eu sou assim, Deus não está vendo, aí dá aquela ênfase e repete para todo mundo o que aconteceu de ruim e a gente adora, né? E no livro Conduta Espírita, psicografado por Valdo Vieira, o espírito André Luiz tem uma mensagem que ele diz, dentro da conduta espírita, o espírita não diz boa sorte, porque sorte denota a injustiça divina.
acaso, né? O acaso, né? E a injustiça, não, é boa sorte. Então é por sorte ou é por justiça? Que seria a conquista, o esforço, né? Fere o livre-arbítrio. Para mais um pouquinho, Augusto. Item 4. Como se vê, havia uma luta incessante entre o bem e o mal, e este muitas vezes triunfava sobre aquele. Por outro lado, não se podendo racionalmente admitir que o mal fosse obra de um poder benfazejo, concluiu-se pela existência de dois poderes rivais no governo do mundo. Daí nasceu a doutrina dos dois princípios, o do bem e o do mal. Doutrina lógica, aliás, numa certa época, porque o homem ainda não era capaz de conceber outra, nem de penetrar a essência do Ser Supremo. Então, foi uma informação que coube por um tempo? Foi. Era necessário? Era, porque não dava para compreender de outra forma. Mas agora não dá. E nós já estudamos aqui no Inferno a origem do mal. Que partiu da onde? Do instinto de conservação, que nós adoecemos. Eu quero tudo para mim, eu quero o melhor para mim. Porque quando a gente fala do mal, a raiz do mal é o egoísmo, que acabou derivando do instinto de conservação. É a minha casa, é a minha toca, né? É a minha caverna, é o meu animal que eu vou comer, e por aí a coisa foi destrambelhando. Nós somos criaturas egoístas, nós pensamos apenas em nós mesmos, em detrimento de outros irmãos, né? E a gente acumula. Como então haveria de compreender que o mal não passa de estado transitório do qual pode resultar o bem, conduzindo à felicidade pelo sofrimento e auxiliando-lhe o progresso? Os limites do seu horizonte moral não lhe permitiam ver coisa alguma fora da vida presente, nem no passado, nem no futuro. Também não podia compreender que já houvesse progredido, que progrediria ainda individualmente, e muito menos que as vicissitudes da vida resultavam das imperfeições do ser espiritual que nele reside, o qual preexiste e sobrevive ao corpo, depurando-se numa série de existências até atingir a perfeição. Ora, para compreender o bem que pode resultar do mal, é preciso levar em conta não uma, mas várias existências. É necessário abranger o conjunto, pois só então se tornam claras as verdadeiras causas e seus efeitos. Que a gente sabe que o processo de burilamento ele acontece na reencarnação. E aí que nos falta compreender o bem que tem do mal. Porque quando a gente... por exemplo, quando tudo aquilo que muitas vezes não nos agrada, a gente vê como um mal, né? Acho que é isso que a Carlinha quer trazer. Mas a partir do momento que a gente começa a observar esse não que a vida nos dá como uma provação para burilar minha alma, eu já não olho como um mal, eu já passo a olhar como um bem. Vamos mais um pouquinho? Item 5. Durante muitos séculos e sob vários nomes, o duplo princípio do bem e do mal foi a base de todas as crenças religiosas. Foi personificado em Oromaze e Arimane, entre os persas, em Jeová e Satã, entre os hebreus. Todavia, como todo soberano deve ter ministros, as religiões geralmente admitiam poderes secundários ou gênios bons e maus. Os pagãos fizeram deles individualidades com a denominação genérica de deuses e deram-lhe atribuições especiais para o bem e para o mal, para os vícios e para as virtudes. Os cristãos e os muçulmanos herdaram dos hebreus os anjos e os demônios. Quando ele fala de Oromaze, também conhecido como Aura Mazda, ou Ormazde, e Arimane,
Mainushi são os principais deuses do zoroatrismo, uma religião antiga originária da Pérsia. Oromazi é considerado o deus do bem, da luz e da sabedoria, enquanto Arimane é a divindade do mal e das trevas. E Jeová, quando ele fala aqui, o Javé, como também é conhecido, e Satã são figuras centrais em muitas crenças religiosas, especialmente no judaísmo e no cristianismo. No entanto, a sua relação e o papel que desempenham no mundo e nas vidas dos humanos diferem significativamente. Jeová é o nome de Deus no judaísmo e no cristianismo, muitas vezes usado como referência ao Deus único e criador do universo, considerado soberano e o ser mais poderoso de todos, com controle sobre a natureza e a vida humana. Até porque se você pegar o significado da palavra Jeová, é Deus único. Isso. Não é um nome, né? Jeová não é um nome, porque Deus não tem nome. Não, por isso que diz, não se deve pronunciar o nome de Deus. Deus não tem nome. A palavra Jeová é uma transliteração do tetagrama YHWH. É o nome próprio de Deus na Bíblia, mas que não se pronuncia. Ele também coloca o que significa vir a ser ou tornar-se, porque não se pronuncia o nome de Deus. E Satã, ele coloca aqui que é considerado um inimigo de Deus. O inimigo. E o líder dos espíritos malignos que se opõem a Jeová e tentam afastar os humanos de Deus. Porque dentro da cultura hebraica, o termo Satã não é absolutamente nada a ver com o que surgiu na Idade Média. E ele diz que é sempre retratado, né, nas religiões como um anjo que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Isso pela Igreja Católica. Católica, isso. O termo hebraico significa adversário, ou aquele que se opõe. Por isso que Jesus, eles têm um diabo entre nós, né? Eu acho que o diabo é traidor, se não me falha a memória, que já é grego, né? Item 6. A doutrina dos demônios tem, pois, sua origem na antiga crença dos dois princípios do bem e do mal. Não nos compete examiná-la aqui, senão do ponto de vista cristão, para ver se está de acordo com as noções mais exatas que possuímos hoje dos atributos da divindade. Esses atributos são um ponto de partida, a base de todas as doutrinas religiosas. Os dogmas, os cultos, as cerimônias, os usos e a moral, tudo é relativo à ideia mais ou menos justa, mais ou menos elevada que se forma de Deus. Desde o fetichismo até o cristianismo. Se a essência íntima de Deus continua a ser um mistério para a nossa inteligência, compreendemo-la, no entanto, melhor que nunca, graças aos ensinamentos do Cristo. A Carlinha vai trazer o conceito do fetichismo. O culto de objetos que se supõe representarem entidades espirituais e possuem poderes de magia. Tem esses objetos ainda, ele chama isso de fetichismo. E o que a gente aprende em espiritismo? Conhece a verdade te libertará. Então a gente começa a centralizar na fé, no nosso mundo íntimo, do que na parte externa, material, física, né? Então ela não é um objeto, não é uma planta. A gente já entende a nossa condição de espírito, a gente já sabe o que é o magnetismo, nós já sabemos o que nós estamos inseridos no fluido universal e que pensamento é tudo. Então, muitas vezes, determinados objetos, é a minha fé, não é o objeto. O objeto acaba sendo uma bengala psicológica que eu criei. Se eu não tiver com aquela blusa, não vai dar certo. Se eu não tiver feito isso, não vai dar certo. Isso tudo são crendices que a gente vai construindo, né? Para finalizar, Augusto. De fato, o cristianismo nos ensina racionalmente que Deus é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente
soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições, razão pela qual dissemos em outro lugar, aí abre parênteses, primeira parte, capítulo 6, doutrina das penas eternas, fecha parênteses, que, abre aspas, se tirasse a menor parcela de um só dos atributos de Deus, não haveria mais Deus, visto que poderia coexistir um ser mais perfeito, fecha aspas. Esses atributos, na sua plenitude absoluta, são, pois, o critério de todas as religiões, à medida da verdade de cada um dos princípios que ensinam. E, para que qualquer desses princípios seja verdadeiro, é indispensável que não encerrem um atentado às perfeições divinas. Vejamos se assim é, realmente, na doutrina vulgar dos demônios. Que seriam essas doutrinas comuns em relação ao demônio, que a gente viu que não é, né? Totalmente diferente, né? O cristianismo nos ensina racionalmente que Deus é único, Ele é eterno, Ele é imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. Então a gente não pode deduzir que existe alguém que é contrário, ou alguém que é um desafio, ou alguém que é um adversário de Deus. Não existe isso. Ele, como Criador, Ele ama a todos os filhos. Então vamos dizer que nós somos, muitas vezes, adversários do bem. A gente vai contra, né? A gente acaba retardando e sofrendo, porque a gente acaba sofrendo muitas consequências. Foi bom, gente? Jovens, tudo ok? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A gente percebe pessoas que cultuam animais. Olha, o gato protege disso. Olha, a planta, a espada de São Jorge, Santa Bárbara, comigo ninguém pode, né? Quebra a energia negativa, né? O gato preto é azar. E tem os próprios objetos, né? A pessoa tem que ter o objeto tal para que proteja, para que isso, que aquilo outro, né? Então ele está aí dando uma entrada nas crendices que a gente vai construindo. E mesmo no espiritismo. A gente não acredita no demônio? Não. Mas a gente substituiu o demônio por quem? O obsessor. E a gente tem que resolver isso dentro da gente, né? Tem que amadurecer essas ideias. Por exemplo, é mais fácil eu dizer que foi falta de sorte ou eu dizer que eu não me preparei? É mais fácil eu dizer que foram os espíritos ou dizer que eu sou incompetente realmente, que poderia ter me dedicado mais, entendeu? Então a gente está sempre justificando. O espírita não diz boa sorte, porque sorte denota a injustiça divina. É boa sorte, então é por sorte ou é por justiça? Que seria a conquista, o esforço, né? A origem do mal, que partiu da onde? Do instinto de conservação, que nós adoecemos. Eu quero tudo para mim, eu quero o melhor para mim. Porque quando a gente fala do mal, a raiz do mal é o egoísmo, que acabou derivando do instinto de conservação. É a minha casa, é a minha toca, né? É a minha caverna, é o meu animal que eu vou comer, e por aí a coisa foi destrambelhando. Nós somos criaturas egoístas, nós pensamos apenas em nós mesmos, em detrimento de outros irmãos, né? E a gente acumula. Tudo aquilo que muitas vezes não nos agrada, a gente vê como um mal. Mas a partir do momento que a gente começa a observar esse não que a vida nos dá
como uma provação para burilar minha alma, eu já não olho como um mal, eu já passo a olhar como um bem. Tem esses objetos ainda, ele chama isso de fetichismo. E o que a gente aprende em Espiritismo? Conhece a verdade te libertará. Então a gente começa a centralizar na fé, no nosso mundo íntimo, do que na parte externa, material, física, né? Então ela não é um objeto, não é uma planta. A gente já entende a nossa condição de espírito, a gente já sabe o que é o magnetismo, nós já sabemos o que nós estamos inseridos no fluido universal e que pensamento é tudo. Então, muitas vezes, determinados objetos, é a minha fé, não é o objeto. O objeto acaba sendo uma bengala psicológica que eu criei. Então, isso tudo são crendices que a gente vai construindo, né? Então, a gente não pode deduzir que existe alguém que é contrário, ou alguém que é um desafio, ou alguém que é um adversário de Deus. Não existe isso. Ele, como Criador, ele ama a todos os filhos. Então, vamos dizer que nós somos, muitas vezes, adversários do bem. A gente vai contra, né? A gente acaba retardando e sofrendo, porque a gente acaba sofrendo muitas consequências. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade de estudar a obra O Céu e o Inferno, conhecendo de forma lógica e racional a crença do bem e do mal. Que nós possamos, Senhor, se for assim da Tua vontade, podermos estar aqui na próxima semana para estudarmos os demônios segundo a Igreja. Graça te damos, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.